Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à disciplina de tratamento de resíduos efluentes. Eu sou o professor Matheus e vou guiá-los na busca do conhecimento em relacionados ao tratamento de resíduos sólidos, as emissões gasosas e também o tratamento de efluentes, certo? Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Matheus Paz, eu sou formado em Química de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas, tenho uma especialização em Ciências e Tecnologias na Educação pelo IFSU Campus Pelotas Visconde da Graça, mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas. Na área do doutorado, trabalhei justamente com tratamento de resíduos sólidos, então eu acredito que essa disciplina vai agregar bastante, né, na formação técnica de vocês do curso de agroindústria. Trabalhei com resíduos de pescado, apliquei o processo de compostagem, que é um processo controlado para a estabilização de resíduos sólidos, certo? Então, eu acredito que já venho estudando a parte ambiental já há um bom tempo e ela faz parte do meu cotidiano do dia a dia, tá bom? Espero que vocês aproveitem todo o conhecimento e vamos estabelecer uma troca aí de mensagens, de conhecimento, para a gente poder construir o nosso conhecimento ao longo da disciplina. Tudo bem? Bom, falando na disciplina, então, o que que a gente pode esperar, né, dessa matéria que é tão importante de tratamento de resíduos e efluentes? Bom, nós vamos começar, né, no capítulo 1 falando então do meio ambiente. Aí eu vou lançar essas perguntas para vocês. O meio ambiente é direito de quem? Quem pode utilizar o meio ambiente? Por exemplo, há uma praça, né, no meio da cidade. Quem pode utilizar essa praça? A princípio, todos nós, correto? E como nós temos o direito de aproveitar esse meio ambiente, nós também temos o dever de cuidar deste meio ambiente. Então, tanto o direito quanto o dever do meio ambiente, nós precisamos entender que relacionado à coletividade. Ou seja, nós trabalhamos para melhorar ou preservar, né, aquele meio ambiente. E qual é o papel do técnico em agroindústria na preservação ambiental? É justamente o que fazer com que essa agroindústria ela não cause um impacto ambiental negativo, né, naquele ambiente que ela está inserida. Então, nós precisamos, como técnicos em alimentos, e técnicos em agroindústria entender exatamente esses conceitos de meio ambiente. Por que que é tão interessante, a gente precisa, né, ter essa disciplina de tratamento de resíduos efluentes? Porque sem essa disciplina, né, sem essa parte de conhecimento ambiental, nós não entendemos por que que a legislação ambiental é escrita de tal forma, por que que nós precisamos cumprir as leis ambientais. Então, essa disciplina ela também tem um caráter social em relação ao que é o meio ambiente e por que que é necessário então a gente fazer esse controle ambiental, né? Controle dos impactos ambientais dessa agroindústria. Então, isso já vem também na pergunta por que que precisamos tratar esses resíduos e esses efluentes. Justamente porque esses resíduos e esses efluentes, eles causam um impacto ambiental sem tratamento. Então nós precisamos fazer esse tratamento então para retornar essa matéria orgânica, esse efluente, né, essa emissão gasosa de volta ao meio ambiente de uma forma que não impacte significativamente o meio ambiente, né, de uma forma que não seja benéfica, ok? Então, por isso que nós precisamos tratar esses resíduos, esses efluentes. E é para isso que é necessária essa disciplina, para vocês entenderem a dimensão global que estão inseridos a, né, agroindústria. Ela gera emprego, ela gera receita para, né, a cidade, só que nós precisamos entender que ela também gera esse impacto ambiental. Como que a gente pode mitigar esses impactos ambientais advindos da agroindústria? Bom, falando em linhas gerais, o que teremos na disciplina? Vocês estão agora na semana 1, certo? Então nós vamos ver o capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1 versa sobre os conceitos gerais, certo? Então a gente vai entender o que é o meio ambiente, por que é importante preservá-lo, não somente para a nossa geração, mas para as gerações que ainda virão. O capítulo 2, então, são os aspectos econômicos e sociais da poluição. Então a gente vê que nesse capítulo que a agroindústria ela tem um papel vital, né, na geração de emprego e renda para aquele determinado local, mas ela também causa um impacto ambiental. E no capítulo 3, que é o último capítulo dessa semana, nós veremos então a legislação ambiental. Por que que é tão interessante ter leis e normas para reger justamente esses impactos,
né? Essas emissões gasosas, os tratamentos de resíduos, tratamentos de efluentes, por que que é necessário ter leis que regem isso, certo? Na segunda semana, então, nós teremos o capítulo 4 e o capítulo 5 da apostila. E o capítulo 4 versa sobre controle da poluição agroindustrial. Então, como eu falei para vocês, a agroindústria ela vai transformar alguns produtos, né, algumas matérias-primas em produtos. E essa transformação vai gerar alguns resíduos que vão, sem tratamento, vão causar alguns impactos ambientais. Portanto, a gente precisa tratar esses resíduos. Como que a gente vai fazer esse tratamento desses resíduos? Então, a gente vai ver um pouquinho, né, na semana 2. No capítulo 5, então, a gente vai ver tratamento de água potável. O que que isso quer dizer? Existem algumas agroindústrias que fazem um ponto de coleta de água e depois, na própria agroindústria, eles fazem esse tratamento da água. Isso é típico, por exemplo, aqui no sul do Rio Grande do Sul, em agroindústrias de arroz, né, de beneficiamento de arroz. Então a gente vê que nós utilizamos muita água para fazer o processo de parabolização do arroz. Então algumas agroindústrias elas coletam de alguns pontos, tá? De alguns pontos, sejam rios, córregos, enfim, e na própria agroindústria eles fazem o tratamento de água. Por isso que você, como técnico em agroindústria, precisa saber sobre tratamento de água também, certo? Na semana 13, então, é o que eu arrisco dizer que é a nossa semana mais importante, que é justamente o tratamento e gerenciamento de efluentes, ou seja, é toda a matéria líquida que sai da agroindústria. Um bom exemplo mesmo é a indústria de arroz parbolizado, que utiliza grande quantidade de água, né? E ele vai ter também, obviamente, uma grande quantidade de efluentes. Como que a gente pode tratar, né, alguns mecanismos de tratamento desses efluentes para chegar de acordo com a legislação vigente. Então, vocês entendam que um capítulo está ligado ao outro, porque nós vamos utilizar capítulos, né, de tratamento de efluentes nesse momento, só que a gente precisa ter uma base de legislação ambiental para entender que nós precisamos chegar a parâmetros específicos para poder lançar esses efluentes no corpo hídrico novamente, sem causar ou causando o menos possível de impacto ambiental. Também nessa semana nós vamos ter o capítulo 7, certo? O capítulo 7 versa sobre tratamento e gerenciamento de resíduos sólidos, certo? Então a gente pode ver aí que a gente vai ver sobre compostagem, que é justamente a área que eu gosto de trabalhar, vermicompostagem, que também é uma das áreas que eu trabalho. A gente vai ver grande parte de tratamento, né, e gerenciamento desses resíduos sólidos, que são resíduos na agroindústria, principalmente são resíduos orgânicos, que são passíveis de reciclagem, e a gente vai ver como. Na semana 4, então, nós vamos ver os dois últimos capítulos, que é o capítulo 8, que versa sobre tratamento de emissões gasosas, e o capítulo 9, que vai falar sobre tecnologias limpas na agroindústria. Então, principalmente sobre o que nós chamamos de produção mais limpa, que é a P mais L, certo? Está super em alta, principalmente nas agroindústrias de ponta. As avaliações, então. Como que se darão essas avaliações? Cada semana nós teremos duas avaliações, tá? Então, duas tarefas. Na primeira semana, nós teremos a tarefa 1A, que corresponde ao capítulo 1 e 2, que vai valer 10 pontos, e a atividade 1B, que é referente ao capítulo 3 sobre legislação ambiental, que também vai valer 10 pontos. Na semana 2, nós teremos ainda duas tarefas, seja a 2A, que é referente ao capítulo 4, o valor de 10 pontos, e a tarefa 2B, que é o capítulo 5, do valor de 10 pontos também. Na semana 3, nós também teremos duas tarefas, só que os valores das pontuações são diferentes. Tá? Então, nós teremos a tarefa 3A, que corresponde ao capítulo 6, que é sobre tratamento e gerenciamento de efluentes, valerá 20 pontos. Então, fiquem atentos para estudar um pouquinho mais nessa semana. O capítulo 3B corresponde ao capítulo 7, que é tratamento de resíduos sólidos. Então, vai valer 20 pontos. Tá? Na quarta semana, que é a nossa última semana, nós também teremos duas tarefas. 4A é a tarefa do capítulo 8, que vai ter também um montante de 10 pontos. E também nós teremos o capítulo 9 abordado na tarefa 4B, ou seja, que também vai ter um valor de 10 pontos. Ao total de tudo dará 100 pontos e aprovados serão os alunos que obtiverem uma nota de 60 pontos ou mais na disciplina. Informações importantes, então, pessoal. Na primeira semana,
o nosso encontro síncrono ocorrerá sexta-feira, dia 16/7, às 19 horas, tá bom? Não esqueçam de entrar no ambiente, tá? Porque vai ter realmente um encontro síncrono, certo? Nessa primeira semana, que no caso ocorrerá na sexta-feira, dia 16/7. Então, é muito interessante esse encontro síncrono, porque eu vou ter contato direto com vocês, tá? Então, aproveita para tirar dúvida, para perguntar sobre notas, sobre avaliações e entrar em contato realmente comigo, que sou o professor da disciplina. Porque, de repente, eu tenho vergonha de colocar lá no fórum, né? Nós temos exatamente os fóruns de dúvidas e avisos, tá? Mas mesmo assim, os encontros síncronos são justamente para vocês poderem ter um contato mais direto com o professor e tirar as dúvidas. Nós vamos ver justamente os capítulos 1, 2 e 3, tá? Outra informação, agora são umas informações importantes referentes às notas, certo? O aluno que não totalizar, então, 60 pontos exigidos na aprovação da disciplina terá um direito, então, a uma reavaliação. Essa reavaliação, ela já está pronta e ela vai ser exposta no sistema nas datas cabíveis à reavaliação, tá? Mas somente se tiver realizado pelo menos 2 atividades avaliativas propostas pelo professor. Então, pelo menos, gente, 2 atividades avaliativas vocês precisam fazer 2 tarefas, tá? Conforme, então, a organização didática. Afinal, então, do período letivo, né, desse tempo que nós passaremos aí aprendendo um pouco mais sobre resíduos sólidos, efluentes, emissões gasosas, o aluno que não alcançar, então, a média, terá direito, então, a realizar o que nós chamamos de exame, tá? Conforme as normas da organização didática do Departamento de Educação à Distância, tá? E vai ter uma data determinada no calendário acadêmico do curso. Então aí, professor, não consegui realizar atividades, consegui até realizar 2, então eu tenho direito a fazer a minha reavaliação. Mas eu não consegui fazer, por exemplo, na terceira semana, que era que valia mais. Não tem problema, nós então vamos realizar esse exame vai cair todo o conteúdo, então dos capítulos 1 ao 9. Então é bastante coisa para realmente voltar, né, relembrar, tá? Mas não fiquem preocupados que também nós fazemos aulas de revisão, correto? Então, aqui o ambiente, pessoal, vou mostrar o ambiente para vocês, tá? Esse ambiente que vocês estão olhando aí é o nosso ambiente da nossa disciplina de tratamento de resíduos efluentes, tá? Então, aqui tem a página geral, certo? Vocês podem ver o progresso de vocês aqui na parte da direita, certo? Aqui nós temos algumas datas, um calendário com datas importantes. Então, o ambiente aqui vai ter o fórum de notícias, tá bom? Que é justamente esse fórum que eu vou postar coisas para vocês, como, por exemplo, que a nossa aula síncrona será dia 16, tá? Do 7 às 19 horas, que é numa sexta-feira. Tem fórum de conversações para vocês conversarem com os colegas, com o professor. Fórum de dúvidas. Professor, eu fiquei com dúvida com relação a uma avaliação. Não tem problema. Então, a gente vai lá e vai tirar essa dúvida no fórum de dúvidas e também no momento síncrono. Se vocês quiserem mandar mensagem pelo ambiente, fiquem à vontade. Nós temos também aqui, caso, o fórum de tutores, que é justamente para os tutores. E, gente, aqui, ó, vou mostrar para vocês o guia didático, tá? O guia didático lá vai mostrar exatamente todas as datas, prazos, períodos, tudo que vai ser abordado, por exemplo, na primeira semana, segunda, terceira e quarta. Isso tudo está disposto lá, tá? A pontuação de cada atividade, tá? E, bom, o ambiente vai funcionar assim, ó. Na primeira semana, então, vai ter justamente um textinho para vocês se ambientarem nessa primeira semana, mostrar também as etapas, o que vocês precisam fazer naquela primeira semana. Vocês já começaram agora, então vocês estão assistindo o vídeo, né, a videoaula de boas-vindas, que no caso é essa, tá? Então a próxima atividade é para ler e estudar o capítulo 1, 2 e 3, que é justamente o que nós vamos abordar nessa semana. Então vai ter ali as 4 semanas e vai mostrar para vocês cada atividade que vocês precisam fazer. Vai ter atividade 3A, 3B. Bom, então provavelmente ela vai ser na terceira semana, tá? Então é bem fácil, bem tranquilo, certo? Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas, então, à disciplina de tratamento de resíduos e efluentes. Então, eu estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para falar sobre a área, é uma área que eu me interesso bastante, certo? Então, qualquer dúvida estou à disposição. Não esqueçam que nós temos também o fórum de dúvidas, o fórum de discussões, tá certo? E qualquer coisa nós encontramos, então, no nosso momento síncrono, certo? Então tá, muito obrigado e até lá.